Ele pede para morrer depois do maior dia da sua vida. Não depois de uma derrota. Não depois de uma humilhação pública. Não depois de ser provado falso. Depois do fogo. Depois do altar restaurado. Depois do povo cair com o rosto em terra. Depois da chuva romper o céu de bronze. Depois de correr à frente do carro do rei, como se o próprio vigor do Senhor o empurrasse pela estrada molhada. É aí que o encontramos, no deserto, longe dos olhos da multidão, sem aplauso, sem disputa, sem plateia. Apenas um homem deitado debaixo de um zimbro, pedindo que tudo acabe. Basta. A palavra é curta. O cansaço por trás dela é antigo. Elias não tem fala de vencedor nesse momento. Não fala como quem acabou de humilhar 450 profetas de Baal. Não fala como quem viu fogo cair do céu. Fala como quem chegou a um limite que não sabia nomear enquanto estava em pé. Já chega, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus pais. Essa frase carrega mais do que exaustão. Carrega um fracasso íntimo, como se ele dissesse: eu lutei, confrontei, permaneci, e ainda assim Israel não se tornou novo. O reino continua doente. Jezabel continua respirando. Acabe continua no palácio. O povo, que gritou no Carmelo, não se transformou numa só tarde. Elias descobre, tarde demais para o próprio coração, que um momento de glória não cura sozinho uma nação apodrecida. Há pessoas que só conhecem Elias no monte, erguido, severo, inflamado. O texto também o mostra no chão. E isso importa. Porque a fidelidade, quando carregada por muito tempo sem descanso, pode começar a soar como solidão. E a solidão, se não for levada a Deus, logo se apresenta como verdade. Só eu fiquei. Foi isso que ele começou a acreditar. Mas antes de o Senhor responder ao argumento de Elias, responde ao corpo de Elias. Um anjo o toca. Não o repreende primeiro. Não o corrige primeiro. Não o manda voltar correndo para a batalha. Manda comer. Pão assado sobre brasas. Água. Sono. Depois outro toque. Outro alimento. Outra ordem simples. Levanta-te e come, porque o caminho será longo demais para ti. Longo demais para ti. Há consolo nessa frase. O caminho é pesado, sim. Mas o peso do caminho não é prova de abandono. Às vezes, o céu não começa nos dando explicação. Começa nos dando pão. Às vezes, a primeira misericórdia de Deus não vem em forma de resposta, mas em forma de sustento. O profeta do fogo precisa reaprender algo elementar. Ele continua sendo pó, sustentado por graça. Comendo o que recebeu, ele anda 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Vai para o lugar dos encontros antigos, o lugar em que a aliança fora cercada de tremor, voz e mandamento. Vai como quem procura o Deus que já falou antes, mas vai também como homem ferido, quase incapaz de distinguir entre zelo e desespero. E enquanto ele caminha para Horebe, nós voltamos com ele. Porque ninguém entende aquele pedido de morte sem antes entender a carga inteira que Elias vinha levando. O homem debaixo do zimbro não caiu ali num único dia. Ele vinha sendo conduzido por Deus através de secas, mesas vazias, quartos de morte, altares quebrados, reis obstinados e uma nação repartida. Para compreender a sua fadiga, é preciso voltar ao momento em que sua voz fechou o céu. Capítulo 2. Quando o céu se fecha, Elias entra na história sem genealogia longa, sem preparação literária, sem anúncio cerimonial. Ele surge de repente, como certas palavras de Deus surgem, cortando o ar, interrompendo hábitos, expondo mentiras. Acabe reina em Israel, e o reino está contaminado. O problema não é apenas um rei fraco ou uma rainha cruel, embora ambas as coisas estejam presentes. O problema é mais fundo. A aliança foi ferida no centro.
O povo do Senhor foi sendo treinado a repartir a fidelidade. O nome de Deus ainda existe, mas já não governa sozinho o coração público. Altares se multiplicam, o culto se mistura, a conveniência política ganha o rosto da religião tolerável. Baal, o deus da fertilidade, da chuva e do ciclo agrícola, é celebrado no mesmo território que fora chamado a depender do Senhor. E Elias entende que essa não é uma disputa abstrata de doutrina. É uma disputa sobre quem realmente sustenta a vida, quem manda no campo, quem abre a nuvem, quem faz o trigo nascer, quem tem o direito de ser adorado. Então ele vai ao rei e diz, em essência, o Deus de Israel vive, e diante dele eu estou. Não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. Não é uma frase de vaidade profética. É um golpe direto na idolatria nacional. Se Baal é tratado como senhor da tempestade, então a ausência de chuva será o desmascaramento da mentira. A seca não é mero fenômeno climático na narrativa, ela é juízo pedagógico. O céu fechado se torna um sermão que o solo inteiro consegue entender. Mas repara como Deus age com seu profeta. Elias fala em público e logo em seguida é mandado para o escondimento. Sai daqui. Vai para o Oriente. Esconde-te junto ao riacho de Querite. A palavra que fecha o céu não autoriza o profeta a permanecer no centro do palco. Deus não cria uma celebridade religiosa. Ele oculta seu servo. E isso já diz muito sobre a natureza da missão profética. A autoridade de Elias não nasce do palácio, nem se alimenta da multidão. Nasce da palavra recebida. E a mesma voz que o envia a confrontar o rei, o envia também a desaparecer. Acabe pode estar cercado de guardas, conselheiros e aparato. Elias terá um riacho. Acabe pode comer no palácio. Elias será servido por corvos. O contraste é severo. O rei que governa a terra está espiritualmente faminto. O profeta escondido, sem poder institucional, está exatamente onde a vontade de Deus o colocou. Há momentos em que obedecer parece retroceder. A missão começou com um confronto no centro do poder, e logo depois se estreita numa ravina isolada. Nenhum cronista do reino chamaria isso de avanço. O céu chama. A seca começa a morder a terra. Campos se curvam. Animais enfraquecem. Reservas diminuem. O juízo que caiu sobre a nação atinge também o cotidiano do profeta. Elias não observa a crise de uma varanda segura. Ele é preservado dentro da mesma paisagem ferida que sua palavra inaugurou. E isso impede qualquer triunfalismo. O homem que anuncia o juízo também aprende a depender diariamente de Deus no meio dele. Não é pouca coisa fechar o céu em nome do Senhor. Mais difícil, às vezes, é confiar nele quando o seu próprio riacho começa a diminuir. Capítulo 3. Corvos na ravina. Querite é um lugar pequeno para uma vocação tão grande. E, no entanto, é ali que Elias aprende o tipo de força que o Carmelo mais tarde exigirá. O riacho corre. Os dias passam. De manhã, corvos. À tarde, corvos. Pão e carne. Água do brook. Nenhuma descrição de espetáculo, nenhum coro celestial, nenhuma multidão admirada. Só repetição, só dependência, só um milagre suficiente para o dia. Há uma espécie de humildade que só o deserto ensina. No palácio, a abundância cria a ilusão de que a vida está garantida por estrutura, riqueza ou planejamento. Na ravina, Elias aprende a receber como quem não controla a fonte. Corvos não são mensageiros nobres. Não compõem a imagem religiosa que alguém escolheria para ilustrar santidade. Mas Deus não consulta o senso estético humano para sustentar seus servos. Ele ordena, e o improvável obedece. Isso também é juízo contra a idolatria.
Baal prometia fertilidade pelos caminhos previsíveis da terra. O Senhor sustenta seu profeta por vias que nenhuma religião fabricada conseguiria programar. Ele não depende dos canais consagrados pelo poder. Ele usa o que quer, quando quer, como quer. Elias aprende a viver do cotidiano de Deus, não da reserva de ontem, não da garantia do mês seguinte, do hoje. Só que o hoje também muda. O riacho seca. O texto não dramatiza demais essa cena, e talvez por isso ela pese tanto. Algum tempo depois, o riacho secou, porque não havia chuva sobre a terra. O profeta não é poupado do efeito natural da palavra que pronunciou. A obediência não o isola das consequências ambientais da própria missão. O Deus que o mandou para junto das águas agora o deixa ver o leito diminuir, a margem endurecer, a umidade partir. Isso é importante. O lugar da provisão não é eterno só porque foi Deus quem indicou. Há estações em que permanecer seria desobediência. O mesmo Deus que sustentou ontem desloca hoje. Fé não é apego ao método antigo, é prontidão para seguir a voz que volta a chamar. Então, a palavra vem outra vez. Vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Ali, ordenei a uma viúva que te sustente. Sidom, terra ligada à origem de Jezabel, região estrangeira, solo improvável para um profeta israelita buscar amparo durante uma crise. Deus conduz Elias para fora das expectativas patrióticas e religiosas mais óbvias, como se dissesse: você acha que minha fidelidade está limitada ao mapa do seu costume? Não está. Você pensa que a aliança me torna provinciano? Também não. O Senhor feriu Israel com seca, mas não deixou de ser Senhor em território estrangeiro. E Elias vai. Não levando uma comitiva, não levando provisão, levando apenas o peso da palavra e a necessidade de ser sustentado por ela. Capítulo 4. A casa da última refeição. Ele encontra a viúva no portão da cidade, recolhendo gravetos. A cena é simples, quase pequena demais para merecer destaque, se não fosse tudo o que carrega. O reino vive fome, e a fome torna as pessoas econômicas até nos gestos. Ela recolhe o pouco que resta, mede o pouco que tem, calcula a última refeição para si e para o filho. O texto não a apresenta com futuro, apenas com contagem regressiva. Elias pede água. Ela vai buscar. Então, ele pede pão. É aí que a verdade dela sai inteira. Não tenho pão. Só um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando 2 cavacos para entrar, preparar isso para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. A honestidade da viúva é sem ornamento. Ela não fala como heroína. Fala como mãe sitiada pela escassez. Ela não oferece fé em forma brilhante. Oferece a radiografia exata do limite. E Elias, ao ouvi-la, não recua do pedido. Também não nega a fome. Ele diz: não temas. Essa ordem só faz sentido porque vem acompanhada de promessa. Faça primeiro para mim um bolo pequeno e depois para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Esse primeiro é duro. Continua sendo duro, mesmo depois de tantas leituras. A fé aqui não é sentimento bonito, é obedecer quando a matemática grita contra. A viúva precisa agir na direção da promessa antes de ver qualquer sobra. Ela põe a mão no pouco e o entrega como se o pouco já estivesse preso a uma palavra maior do que ele. E então, a casa não se enche de celeiros, não surgem depósitos, não cai maná em excesso, a farinha não acaba, o azeite não falta. É um milagre de continuidade, não de acúmulo. Deus não transforma aquela casa num centro de prosperidade. Transforma-a num lugar de sobrevivência diária. E isso tem uma dignidade própria. Às vezes,
O cuidado divino não aparece como abundância visível, mas como a derrota da falta absoluta. Havia sempre o suficiente para mais um dia, mais um pão, mais uma manhã, mais uma refeição. Elias, a viúva e o menino vivem assim. Um israelita exilado da cena pública, uma mulher estrangeira sem prestígio e uma criança sustentada por um fio de promessa. Aquela mesa é, por si só, um juízo contra Israel. Enquanto a corte se endurece em idolatria, uma viúva sidônia aprende a confiar na palavra do Deus de Israel. Há algo profundamente desconcertante nisso. Deus não cabe nas fronteiras da vaidade nacional. Ele continua Senhor e continua capaz de criar fé onde ninguém esperava. Talvez seja por isso que essa casa pese tanto na história de Elias. Ali, ele não enfrenta multidões, não desafia reis, não convoca julgamento, apenas vive sob o teto da necessidade humana, onde a fé deixa de ser declaração pública e se torna pão repartido. Só que a casa da provisão ainda não chegou ao fundo da prova, porque um lar pode aprender a confiar em Deus no campo da escassez e ainda assim ser abalado por uma dor mais funda do que a fome. O menino adoece, piora, para de respirar e, de repente, toda a farinha preservada parece pouca diante de um quarto silencioso. Capítulo 5. O menino no quarto de cima. A morte do menino expõe uma ferida que a provisão diária não havia tocado. A viúva olha para Elias e, no luto, mistura teologia, culpa e acusação. Vieste trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? É uma frase de dor, não uma tese organizada. Quando o sofrimento entra numa casa, ele costuma falar antes de pensar. A mulher não está redigindo uma doutrina do mal, está tentando sobreviver ao golpe. O Deus que havia preservado o alimento agora parece, aos olhos dela, o mesmo Deus que permitiu a perda mais terrível. Elias não responde com discurso pronto, não corrige a mulher na hora, não se protege. Dá-me o teu filho. Ele toma o menino dos braços dela e o leva para o quarto de cima, o lugar onde ele mesmo estava hospedado. O profeta sobe com um corpo morto nas mãos. Aquele que fechou o céu agora entra num quarto onde sua autoridade pública não resolve nada. Ali não adianta o confronto com reis. Ali não há plateia a convencer. Há apenas uma pergunta lançada a Deus. Senhor, meu Deus, até a esta viúva com quem moro afligiste, matando-lhe o filho? Essa oração é impressionante porque Elias fala com honestidade feroz. Não esconde perplexidade. Ele não age como se já soubesse explicar o que está acontecendo. Ele lamenta, questiona, insiste. Depois se estende sobre o menino 3 vezes e clama: Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Isso não é fórmula. É agonia levada à presença certa. E o Senhor ouve. O menino revive. Aquele quarto, que recebera o peso de uma morte, devolve um filho vivo aos braços da mãe. Elias o entrega, dizendo, em essência: vê, teu filho vive. Então, a mulher diz algo decisivo: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Curioso, ela já havia experimentado o milagre da farinha e do azeite, mas agora fala de saber. Não porque o milagre anterior fosse menor, e sim porque a dor levou a verdade a outra profundidade. As certezas que só descem até a raiz depois de atravessar perda, susto e restituição. A viúva não está apenas agradecida, está convencida. E Elias também aprende ali. O Deus que o sustenta na ravina, o Deus que preserva o alimento na casa estrangeira, é também o Deus que pode devolver vida onde o profeta só encontra silêncio e impotência. Esse aprendizado prepara Elias para o Carmelo, mas de um jeito menos óbvio do que parece. Porque o Carmelo não será apenas uma disputa de poder,
Será uma exposição pública da verdade que Elias já viu atuar no escondido. Antes do monte, houve a ravina. Antes da multidão, houve a mesa pequena. Antes do fogo sobre o altar, houve uma oração num quarto fechado. É assim que Deus costuma formar seus servos. Primeiro, em lugares onde ninguém aplaude. Passam-se os anos. A seca prolonga o juízo. A fome aperta o reino. E então, depois de longo tempo, a palavra do Senhor vem outra vez. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Chegou a hora de sair do oculto. Não porque Elias agora se sinta forte, mas porque a palavra o chama de volta ao centro do conflito. Capítulo 6. Entre dois altares. O encontro com Acabe acontece num país exausto. O rei procura pastos, poupa animais, mede o desastre que ajudou a provocar. Obadias, administrador da casa real, aparece como homem dividido por posição e por temor, fiel ao Senhor, mas servindo dentro de uma corte tomada por idolatria. Há complexidade nesse mundo. Nem todo fiel está fora do palácio. Alguns sobrevivem dentro dele, fazendo o possível para preservar vidas e não sucumbir. Obadias já escondera profetas do Senhor em cavernas e os sustentara com pão e água. Em tempos escuros, a fidelidade nem sempre ruge. Às vezes ela sussurra e protege. Elias manda chamar Acabe. Quando se vêem, o rei dispara. És tu, perturbador de Israel? É uma acusação conhecida. O poder, quando se recusa a se arrepender, costuma chamar de causador do caos aquele que apenas nomeou o pecado. Elias devolve a verdade. Eu não perturbei Israel. Tu e a casa de teu pai o fizestes, deixando os mandamentos do Senhor e seguindo os Baalins. Daí nasce o Carmelo, não como espetáculo gratuito, não como vaidade profética, como julgamento público. Reúne o povo, traz os profetas de Baal, traz os associados ao culto patrocinado por Jezabel. Põe a nação diante daquilo que ela tentou evitar por tempo demais. Uma decisão. No monte, Elias olha para o povo e lança uma das perguntas mais severas de toda a narrativa bíblica. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. E o povo nada responde. Esse silêncio é revelador. Não é ignorância, é hesitação. Israel não quer necessariamente negar o Senhor, quer mantê-lo ao lado de outras lealdades. Quer o nome de Deus sem a exclusividade de Deus. Quer colher no campo de Baal e ainda chamar o Senhor em momentos graves. Elias não aceita essa acomodação religiosa. A aliança, para ele, não comporta duplicidade litúrgica. Então ele propõe o teste. 2 novilhos, 2 altares, nenhum fogo humano. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Os profetas de Baal começam cedo. Clamam, dançam, gritam. Ferem-se com facas e lanças, sangram. Persistem até a tarde. Nada. Nenhuma voz. Ninguém responde. Nenhum fogo desce. O silêncio de Baal não é apenas fracasso ritual. É a manifestação pública da sua inexistência diante do Deus vivo. Todo o frenesi humano, toda a violência do corpo, toda a liturgia intensa não conseguem produzir presença real onde não há vida. O ídolo exige muito e entrega nada. Elias, por sua vez, não começa acendendo emoção coletiva. Começa reparando um altar quebrado do Senhor. Essa imagem vale por um sermão inteiro. A resposta do céu virá, mas antes a restauração do que fora abandonado. Elias toma 12 pedras, conforme o número das tribos, e reedifica o altar. Em meio a um reino partido, aquela memória de 12 tribos recorda uma identidade mais funda do que a política do momento. Israel foi chamado a ser um só povo diante de um só Deus, mesmo quando suas divisões parecem permanentes. Ele cava uma valeta, põe a lenha, corta o novilho, ordena a água, muita água, uma vez, outra, outra. A oferta fica encharcada,
a lenha encharcada, a valeta cheia. Elias elimina qualquer conforto para a incredulidade. Não haverá explicação natural plausível. Não haverá como dizer que uma faísca escondida fez o serviço. O altar se torna um cenário em que, se algo acontecer, só poderá ser atribuído ao Deus invocado. Chega a hora do sacrifício da tarde. Elias ora, sem grito histérico, sem mutilação, sem performance. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e fazes retroceder o coração deles. Essa última linha é preciosa. Elias não quer fogo por espetáculo, quer conversão, quer que o coração do povo volte. Então o fogo do Senhor cai, consome o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, lampe o que há na valeta. É mais do que aceitação da oferta. É invasão total da realidade pelo juízo e pela presença de Deus. O povo vê e cai com o rosto em terra. Finalmente fala: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Depois vem a execução dos profetas de Baal, junto ao ribeiro de Quisson, e o peso duro do juízo sobre aqueles que conduziram Israel à apostasia. O texto não suaviza a severidade daquele momento. A idolatria não é tratada como divergência estética, é traição da aliança, corrosão nacional, deformação da vida diante do Deus vivo. Mas o Carmelo ainda não terminou, porque depois do fogo, Elias sobe para orar por chuva. E isso talvez seja ainda mais surpreendente do que o próprio fogo. Julgamento já houve. Agora é hora de pedir restauração. Capítulo 7. Depois do fogo, o medo Elias diz a Acabe que suba, coma e beba, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Mas o céu ainda não está escuro. O som da promessa precede o sinal visível. No alto do Carmelo, o profeta se inclina por terra, com o rosto entre os joelhos. Envia o servo a olhar para o mar. Nada. Vai outra vez. Nada. De novo. Nada. 7 vezes. Esse detalhe importa porque impede a leitura triunfalista do capítulo anterior. O homem que acabou de ver fogo cair do céu, agora persevera em oração sem resposta imediata. O Deus de Elias não é manipulado nem pelo profeta mais fiel. A resposta divina continua sendo dom, não mecanismo. Na 7ª vez, o servo volta com uma notícia quase ridícula diante da necessidade do país. Uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Elias entende. É suficiente. Às vezes a fé verdadeira não despreza começos pequenos. Ela sabe reconhecer o peso de uma promessa mesmo quando ainda cabe na palma da visão. O céu escurece. O vento se levanta. A grande chuva cai. A terra, que suportara o silêncio do juízo, recebe de novo a água. Elias corre diante de Acabe até Jezreel, fortalecido pela mão do Senhor. Se a história terminasse aí, nós a contaríamos como um arco perfeito. Confronto, fogo, chuva, triunfo. Mas a vida dos servos de Deus não costuma respeitar nossa fome por encerramentos limpos. Acabe conta a Jezabel tudo o que ocorreu. Ela não se rende, não se arrepende, não treme. Manda um mensageiro com ameaça de morte. Amanhã, a esta hora, farei com tua vida o mesmo que fizeste com a deles. Elias foge. Aqui o texto é quase desconcertante. O homem que enfrentou rei, fome, profetas e multidão corre de uma mensagem. Não porque a ameaça seja pequena. Não é. Jezabel tem poder, determinação e histórico de violência. Mas o contraste continua abrupto. O profeta que parecia de ferro revela carne. Isso não anula o Carmelo. Também não diminui a verdade do fogo. Apenas nos obriga a abandonar a fantasia de que um momento de poder espiritual elimina automaticamente a fragilidade humana. Há cansaços que só aparecem depois da batalha.
Há medos que se instalam justamente quando a tensão externa baixa. Há servos que permanecem firmes diante do inimigo público e desabam quando ficam a sós com a própria alma. Elias vai a Berseba, deixa o moço e segue sozinho deserto adentro. Depois se deita sob o zimbro e pede a morte. Foi aí que começamos. Talvez agora sua oração soe diferente aos nossos ouvidos. Não é simplesmente fraqueza. É o colapso de um homem que carregou o peso de representar a santidade de Deus diante de uma geração endurecida e, ao olhar ao redor, concluiu que nada mudou bastante. Há um momento da caminhada em que a alma já não consegue interpretar os sinais corretamente. O profeta vê fogo, mas se sente abandonado. Vê chuva, mas se sente fracassado. Conserva a missão, mas perde o senso de companhia. Se você já viveu algo parecido, sabe como isso acontece sem barulho. Nem sempre começa com apostasia ou rebelião aberta. Às vezes começa com exaustão não acolhida, com zelo não entregue, com uma responsabilidade longa demais carregada como se dependesse só de você. Deus, porém, não abandona Elias ao seu próprio resumo da história. Ele alimenta, fortalece e o chama a caminhar até Horebe, porque ali o profeta precisa aprender que o Senhor não está preso ao modo como ele imagina que a presença divina deva sempre se manifestar. Capítulo 8. A voz que não disputa espaço. Horebe não é apenas montanha, é memória da aliança, é terreno onde Israel aprendeu, em outra geração, que o Deus vivo não se fabrica nem se controla. Elias entra numa caverna, passa a noite. Então vem a pergunta do Senhor: que fazes aqui, Elias? Não é pergunta de informação, é pergunta de revelação. Deus sabe onde Elias está. Elias é que precisa ouvir a sua própria versão do caso, e ele entrega sua leitura. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. É uma resposta sincera, também é parcial. Há verdade nela. Israel de fato se desviou, profetas foram mortos, Elias está ameaçado, mas sua visão foi tomada pela linguagem do só eu. O cansaço transformou a parte em todo. A dor encolheu o horizonte. Então, Deus manda: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Vem um vento fortíssimo, que fende montes e despedaça rochas. O Senhor não está no vento. Vem um terremoto. O Senhor não está no terremoto. Vem fogo. O Senhor não está no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada, um som breve, um sopro de quietude. Ao ouvi-lo, Elias cobre o rosto com a capa e sai para a entrada da caverna. Esse momento costuma ser tratado como oposição simples entre poder e suavidade, como se Deus agora rejeitasse toda a manifestação grandiosa anterior. O texto não pede isso. O mesmo Deus já respondera com fogo no Carmelo. O ponto aqui é outro. Elias não pode reduzir a ação divina ao registro da confrontação espetacular. O Deus que julga em público também governa no silêncio. O Deus do Carmelo é o Deus da caverna. O problema não está no fogo. Está em pensar que só o fogo basta para sustentar a missão. A pergunta vem outra vez: que fazes aqui, Elias? Elias repete a mesma resposta. Isso mostra como uma alma cansada demora a sair da sua própria narrativa. Nem uma teofania corrige instantaneamente aquilo que a fadiga sedimentou por dentro. Então, Deus não debate longamente com ele. Dá-lhe tarefas. Vai. Ungirás Azael, ungirás Jeú, ungirás Eliseu para suceder-te. É como se dissesse: tua leitura do futuro está errada, Elias, porque ainda existe futuro. O reino não terminou. O juízo ainda caminhará. A sucessão já está preparada. A obra não acaba contigo. E então
vem a correção mais terna e mais firme. Reservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. 7.000. Elias dizia: só eu. Deus responde: não só. Essa talvez seja uma das maiores misericórdias dadas a um servo fiel. Descobrir que a fidelidade de Deus é mais larga do que a sua percepção. O remanescente não dependia dos olhos de Elias para existir. Deus o preservara sem pedir licença ao desânimo do profeta. Há horas em que a restauração não vem como alívio emocional imediato, mas como reposicionamento. Deus não faz carinho na mentira do isolamento. Corrige-a com realidade. Tu não és o último. Tu não estás sustentando sozinho aquilo que eu prometi. Tu és servo, não alicerce. Elias precisava ouvir isso. Talvez nós também, porque existe um tipo de zelo que, sem perceber, passa a falar como se o reino estivesse pendurado na capacidade de um único homem continuar de pé. Não está. Deus honra servos fiéis, mas jamais entrega a um deles o lugar de indispensável. É nesse monte, depois do silêncio que fala, que Elias reaprende a caminhar. Não mais como o homem que precisa resolver tudo, mas como o servo que ainda tem uma parte a cumprir. Entre essas partes está um encontro aparentemente simples no campo. Um homem com bois, terra sendo cortada, vida comum prestes a ser interrompida. O futuro já está arando. Capítulo 9. O homem atrás dos bois. Eliseu entra na história sem atmosfera mística. Está trabalhando. 12 juntas de bois adiante, e ele com a última. O detalhe sugere casa estabelecida, estrutura, continuidade, patrimônio. Não é um vagabundo disponível para qualquer aventura. É alguém inserido numa vida concreta, com família, terra, rotina, identidade. Elias passa por ele e lança sobre ele a sua capa. Só isso. Nenhum discurso longo, nenhuma cerimônia pública, nenhuma convocação elaborada. A capa fala por si. O gesto é chamado, transferência de destino, interrupção sagrada. Eliseu entende. Deixa os bois e corre atrás de Elias. Pede só uma coisa, que lhe seja permitido beijar pai e mãe antes de seguir. A resposta de Elias é breve, até enigmática. Vai e volta, pois que te fiz eu? O chamado não coagiu, revelou. Eliseu deve entender o peso do que recebeu e responder de modo inteiro. Então ele volta, mas não para hesitar. Volta para encerrar. Toma a junta de bois, mata os animais, usa o equipamento da lavoura como lenha, cozinha a carne e a dá ao povo. Depois se levanta e segue Elias, servindo-o. É uma despedida sem retorno. Ele transforma instrumentos de seu antigo mundo em combustível para a própria saída. Não deixa uma estrada de volta em boas condições. Seu chamado não é hobby espiritual anexado à vida rural. É ruptura real com uma forma de permanência. Isso já vinha sendo preparado em Horebe. Elias precisava aprender que a obra de Deus não termina nele. Agora vê, com os próprios olhos, a continuidade tomando corpo. A capa que antes cobria um homem solitário passa a apontar para uma sucessão. Mas note, Eliseu não assume imediatamente o lugar de Elias. Primeiro serve, caminha atrás, observa, aprende. O reino de Deus não se move apenas por explosões de carisma. Move-se também por convivência, transmissão e amadurecimento. Há fogo, sim. Há também tempo. Elias seguirá sendo a voz que confronta reis. Eliseu, por enquanto, será o homem que deita a água nas mãos de Elias, como mais tarde será lembrado. Isso não o diminui. Pelo contrário, forma nele a musculatura invisível necessária para o dia em que o manto cairá. Enquanto isso, o velho conflito do reino continua, porque Acabe ainda reina, Jezabel ainda maquina, e a cobiça palaciana não tarda a encontrar um novo objeto para devorar. Não será agora a chuva,
nem a fertilidade do campo. Será uma vinha. E uma vinha, em Israel, não é só propriedade. É herança, memória, nome recebido dos pais, limite dado por Deus contra a voracidade do poder. Capítulo 10. A vinha e o leito do rei Nabote têm uma vinha junto ao palácio de Acabe, em Jezreel. O rei a quer. Parece um pedido razoável, quase administrativo. Quer transformá-la em horta, porque é perto do palácio. Oferece troca, oferece pagamento. Do lado de fora, a proposta tem aparência civilizada. Nabote recusa, não por teimosia vazia, mas por fidelidade à herança dos pais. A terra, em Israel, não era mero ativo negociável. Havia nela a memória da distribuição dada por Deus às famílias. Ao dizer não, Nabote protege mais do que solo, protege uma ordem moral. Acabe volta para casa amuado, deita-se na cama, vira o rosto, não come. É uma cena quase infantil e justamente por isso revela tanto. O rei que governa não suporta limite. O coração acostumado a poder desaprende a ouvir não. Jezabel entra, vê o marido abatido, escuta a razão e age como a lógica idólatra sempre age. Onde a aliança diz limite, ela enxerga obstáculo. Onde a herança diz santo, ela enxerga inconveniente. Ela escreve cartas em nome de Acabe. Usa o selo real. Organiza jejum. Manda pôr Nabote em lugar de destaque. Providencia testemunhas vis. Acusa-o de ter blasfemado contra Deus e contra o rei. O homem é levado para fora da cidade e apedrejado. Depois da farsa, Jezabel comunica com serenidade terrível. Levanta-te, toma posse da vinha, porque Nabote está morto. Acabe desce para tomar posse. É nesse momento que a palavra do Senhor vem a Elias. Vai ao encontro de Acabe na vinha de Nabote. Que cena! O rei desce para possuir o que não lhe pertence. O profeta desce para nomear o crime no exato lugar do ganho. Não no palácio, não em audiência neutra. Na vinha. Mataste e ainda tomaste a herança? A pergunta corta o verniz da legalidade construída. Não importa o teatro político, o uso do selo, o ritual do jejum, o consenso dos anciãos corrompidos. Deus chama o ato pelo nome verdadeiro. Acabe responde: achaste-me, meu inimigo. Elias replica em essência: achei-te, porque te vendeste para fazer o que é mal perante o Senhor. Essa frase toca o centro do personagem. Acabe não caiu num erro isolado. Ele se vendeu, entregou-se à lógica do mal, permitiu que o trono fosse governado por apetite, fraqueza e idolatria. Elias anuncia juízo sobre sua casa, sobre sua descendência, sobre Jezabel. A narrativa não tenta esconder a gravidade do que o poder pode se tornar quando perde o temor do Senhor. E, no entanto, ocorre algo surpreendente. Acabe se humilha, rasga as vestes, veste pano de saco, jejua, anda cabisbaixo. Não é arrependimento pleno no sentido mais amplo da história, porque a casa de Acabe não se converte como um todo, mas é humilhação real o bastante para que Deus a leve em conta. O Senhor diz a Elias que, porque Acabe se humilhou, o desastre não virá em seus dias, mas nos dias de seu filho. Isso é desconcertante e necessário. O mesmo Deus que pronuncia juízo não se torna insensível quando vê humilhação, mesmo num homem como Acabe. A justiça divina não é mecânica, também não é sentimental. Ela permanece santa e, ao mesmo tempo, atenta a qualquer movimento verdadeiro de abatimento diante dela. Mais tarde, depois da morte de Acabe, seu filho Acasias cai do quarto alto e se fere. Em vez de buscar o Senhor, envia mensageiros para consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom, a fim de saber se viverá. É como se a casa real insistisse em não aprender nada. Então, o anjo do Senhor envia Elias ao encontro desses mensageiros com uma pergunta que fere como lança. Acaso não há Deus em Israel?
para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Essa pergunta não é apenas sarcasmo santo, é exposição do absurdo. O rei de Israel procura resposta sobre vida e morte fora do Deus de Israel. Não se trata de ignorância casual, trata-se de desprezo persistente. A sentença é direta: não descerás do leito em que subiste, certamente morrerás. Quando os mensageiros voltam cedo, Acasias estranha. Descrevem o homem que os interceptou, vestido de pelos com cinto de couro. O rei já sabe: Elias. Então, envia um capitão com 50 homens para buscá-lo. O capitão sobe ao monte e ordena: Homem de Deus, o rei diz: desce. A resposta de Elias é grave: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50, e desce. Depois, outro capitão, mais 50, outra ordem apressada, outro fogo. Na terceira vez, o capitão sobe de joelhos, não com arrogância, mas com súplica: Homem de Deus, peço-te que minha vida e a vida destes teus servos sejam preciosas aos teus olhos. A diferença está toda aí. O terceiro homem reconhece o que os outros recusaram reconhecer. Não sobe para dominar a palavra de Deus com a autoridade emprestada do trono. Sobe para pedir misericórdia. Então o anjo diz a Elias: desce com ele, não temas. Elias vai, entra diante do rei, repete a mesma sentença. Acasias morre conforme a palavra do Senhor. É impossível não notar o fio condutor desses episódios. Reis mudam, leitos mudam, palácios persistem, mas o conflito permanece. Quem é Deus em Israel? Quem pode ser consultado? Quem define verdade, herança, vida e morte? Elias continua sendo a resposta viva contra a apostasia da corte. Só que o seu tempo está se aproximando do fim. Ele já sabe. Os discípulos dos profetas pressentem. Eliseu sabe. O próprio ar da narrativa começa a carregar despedida. Elias enfrentou reis. Agora terá de enfrentar a última separação. Capítulo 11. Jordão. Quando o Senhor queria tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu saíram de Gilgal. A partida começa como caminhada, sem trombetas, sem anúncio público. 2 homens em estrada. Em Betel, os discípulos dos profetas sussurram a Eliseu: sabes que hoje o Senhor tomará teu mestre por sobre a tua cabeça? Ele sabe. Manda que se calem. Há dores que ainda não suportam comentário. Elias diz: fica aqui. O Senhor me enviou a Betel. Eliseu responde com juramento: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Depois Jericó, depois o Jordão. A mesma insistência de Elias para que Eliseu fique. A mesma resposta de Eliseu. Essa sequência tem algo de prova e algo de amor. Não sabemos tudo o que Elias sente nessas palavras. Talvez queira poupar o discípulo do golpe da visão final. Talvez teste a firmeza dele. Talvez apenas percorra, com solenidade, os últimos marcos do caminho. Em todo caso, Eliseu se recusa a ser deixado para trás. Ele permanecerá até o fim visível do mestre. 50 homens dos discípulos ficam ao longe observando. À beira do Jordão, Elias toma a capa, enrola-a e fere as águas. O rio se abre para os 2 lados e ambos passam em seco. De novo, a memória do Êxodo. De novo, a memória de Josué. De novo, a verdade de que o Deus que abriu caminhos antes ainda governa águas agora. Do outro lado, Elias pergunta: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Eliseu pede o que não é pequeno: porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele não está pedindo glória pessoal, como às vezes se supõe numa leitura superficial. A linguagem evoca herança, responsabilidade de primogênito, continuidade da missão. Eliseu pede capacidade para carregar o peso do ofício que está diante dele. Elias diz: dura coisa pediste. Contudo, se me vires quando eu for tomado de ti,
assim te será feito. Continuam andando e falando. De repente, carro de fogo e cavalos de fogo o separam. Elias sobe ao céu num redemoinho. Eliseu vê e grita: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É um clamor de perda e de reconhecimento. O verdadeiro poder de defesa de Israel nunca esteve primeiramente em seus exércitos, mas na palavra de Deus entre seu povo. Elias, odiado por reis e perseguido por uma rainha, era mais proteção para a nação do que muita estratégia militar. E então ele se vai, sem túmulo celebrado, sem cortejo de estado, sem retorno. A capa, porém, cai, e Eliseu a recolhe. Esse gesto é simples e imenso. A história não termina no redemoinho. Desce de novo à margem do rio, porque o Deus de Elias não se deixa aprisionar na nostalgia por Elias. A fidelidade divina não paira apenas em despedidas gloriosas. Ela continua em tarefas concretas, entregues ao próximo servo. Eliseu volta ao Jordão, fere as águas com a capa e diz: onde está o Senhor, Deus de Elias? Não pergunta: onde está Elias? Pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? Essa é a pergunta certa. O rio se abre, e com isso, a narrativa responde: o Senhor continua sendo o Senhor. O manto não era poder mágico, era sinal de uma vocação sustentada pelo mesmo Deus. Os filhos dos profetas veem e reconhecem. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Ainda insistem em procurar Elias por montes e vales, como se o espírito do Senhor pudesse tê-lo deixado em algum lugar inacessível. Procuram por 3 dias. Não o encontram. Eliseu já sabia. Algumas partidas de Deus não admitem busca atrasada. Há momentos em que o céu encerra uma etapa de modo definitivo. E assim termina a história de Elias na terra. Não com aposentadoria, não com decadência, não com esquecimento. Termina com separação, transmissão e continuidade. Mas talvez o traço mais marcante dessa vida não seja o fogo, nem o corvo, nem a farinha, nem o redemoinho tomados isoladamente. Talvez seja a unidade entre todos eles. O homem que fechou o céu teve de aprender a depender de pão trazido por corvos. O homem que confrontou um rei teve de pedir abrigo à mesa de uma viúva estrangeira. O homem que chamou fogo do alto teve de clamar num quarto onde um menino jazia morto. O homem que venceu no Carmelo teve de ser alimentado no deserto porque já não queria viver. O homem que pensou estar sozinho ouviu de Deus que 7.000 ainda permaneciam. O homem cujo nome amedrontava reis precisou entregar a capa a outro. Essa é a sabedoria dura e bela da história de Elias. O Senhor forma seus servos, tanto em força quanto em limite. Dá autoridade, mas não lhes permite esquecer que são dependentes. Usa-os em público, mas os corrige no secreto. Faz deles sinais de juízo, mas também os obriga a descansar, comer, chorar, andar e passar o manto adiante. Elias não foi grande porque nunca tremeu. Foi grande porque, tremendo, continuou pertencendo ao Deus vivo. Num tempo de altares confusos, ele exigiu decisão. Num tempo de fome, anunciou quem realmente sustenta a vida. Num tempo de reis que possuíam terras e consultavam ídolos, ele lembrou que Israel ainda tinha Senhor. Num tempo em que até ele mesmo acreditou ser o último, Deus lhe mostrou que sua obra era maior do que a sua exaustão. Essa história permanece porque ainda sabemos o que é viver entre 2 altares. Ainda sabemos o que é pedir pão num tempo de pouca farinha. Ainda sabemos o que é querer desistir depois de um dia que parecia vitória. Ainda sabemos o que é achar que estamos sós quando não vemos o remanescente que Deus preserva. E, no entanto, o mesmo Deus continua sendo Deus. O Deus que pode fechar céus e abri-los. O Deus que visita ravinas, casas estrangeiras, montes públicos, cavernas silenciosas e margens de rio.
O Deus que não perde a verdade quando os reis a desprezam. O Deus que não deixa a sua palavra morrer com o cansaço do seu servo. No fim, Elias desaparece da vista, mas a promessa não desaparece com ele. As águas se abrem outra vez. Um novo profeta atravessa, e a história continua sob o mesmo Senhor.